Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando agora mais um programa O Direito Achado na Rua aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui a professora Ariadne Barreto. Como vai você, professora Ariadne? Tudo bem? Tudo ótimo, João. Boa noite. Boa noite a Maravilha. todos. Todas. Sim, a professora Ariadne Barreto, ela é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ela é mestra em Direito Público e Constitucional pela Universidade de Brasília e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, e ela é membro também do Grupo de Estudos O Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, na Universidade de Brasília. Prazer receber aqui a professora, que ela vai trazer um tema muito interessante, muito importante, que a gente vai falar sobre a gestão participativa de políticas públicas, né, especialmente de gestões da cidade. A gente vai passar também pela questão dos consórcios intermunicipais de desenvolvimento social e econômico. Ela estuda esse tema na Bahia. Na Bahia são vários municípios, vários consórcios, né? Ela vai falar desse número de consórcios, além dos consórcios intermunicipais de desenvolvimento social, socioambiental e econômico. Também tem os consórcios de saúde, né? A professora Ariadne vai falar sobre isso também. E, além disso, ela traz aqui para a gente um tema que é tema de um artigo que ela redigiu sobre a resistência e afirmação de direitos humanos no enfrentamento à epidemia da Covid-19, e ela traz como exemplo nesse artigo o caso do consórcio Nordeste no Brasil. Nós acompanhamos muito ali no início da pandemia, ali que a reação dos governadores do Nordeste foi muito importante para conter o avanço da pandemia do coronavírus ali naquela região. Ela vai trazer isso para a gente. E outro tema importante que está ligado muito aos consórcios é a implementação da política de resíduos sólidos por consórcios públicos no estado da Bahia, em face dos desafios do federalismo. É isso mesmo, professora Ariadne? Sim, vamos aí. Esses, esses temas que nos convidam a uma reflexão, um desafio, e acabam por nos levar a vários outros associados. É, João, muito obrigada pelo convite, o seu convite e do professor José Geraldo. Estou muito contente de poder discutir aqui esses temas tão queridos para mim já de alguns anos. Muito bem, nós é que estamos felizes aqui com a sua presença, professora Ariadne. E como a gente sempre faz aqui com os nossos convidados, queria que você trouxesse para a gente, assim, traz um pouco da sua história, né, dentro do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Uhum. Então, acho que conhecer o direito achado na rua inicialmente como proposta teórica foi assim de um arrebatamento assim fantástico. Acho que isto fez com que norteasse de forma totalmente diferenciada meu percurso formativo acadêmico. Eu fui militante estudantil da área de direito e também de fórum regional e nacional. E então, na minha época de graduação, pude participar dos encontros regionais de direito, dos encontros nacionais de direito, onde era pauta obrigatória a discussão das teorias críticas, em especial do direito achado na rua. Então, foi, assim, me arrepio falando contigo, porque ressignificou o curso, me deu uma visão diferenciada do direito, um direito inserido em dinâmicas sociais, fruto de tensões sociais, um direito não único, criado, construído socialmente, e as disputas em torno disso que se chama direito. Então, foi também nesse percurso conhecer os autores, poder dialogar com eles, assim, muito
ainda no início do meu curso, ter tido contato com o professor Geraldo, sempre muito generoso e acolhedor com todos que buscam ter um acesso, uma conversa, então foi muito gratificante. Depois disso, então, após formada e tudo, definiu a minha militância profissional. Fui advogada da área sindical, de movimentos sociais, nos últimos períodos de gestões públicas, instâncias públicas de partidos à esquerda e de composições políticas à esquerda. Então, eu acho que isso realmente definiu. E em 2008, eu fui morar em Brasília e pude participar, então, efetivamente do grupo, e lá com alguns baianos que migraram naquele período para o doutorado, todos influenciados por esse mesmo percurso que tracei, e foi uma convivência muito rica. Estou um pouco afastada do grupo, porque acabei de concluir meu doutorado, mas já estou de volta aí, né, militância nessa trincheira também. Que maravilha. Eu gostei da palavra arrebatamento, né? Porque, de fato, é isso mesmo que a gente sente, né? Eu aqui como apresentador desse programa, né? Faço como militante, né? Porque é arrebatador o tema, todos os temas, e eu assim como jornalista, com 40 anos já de profissão, a gente nunca imagina que tem temas assim que eles se encaixam, né? Que eles trazem isso para o debate, né? E o tema que você traz aqui, nós já vamos entrar nele. Estou olhando aqui, já temos muita gente nos acompanhando. Queria pedir você que está nos acompanhando que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, faça aí, dá o joinha, né? Compartilhe aqui a nossa entrevista com a professora Ariadne. Já temos aqui a Leuzina nos acompanhando, nos dando boa noite. Muito bom, agradeço, Leuzina, pela audiência. E gostaria já de entrar com você, professora Ariadne, no tema central, né? Eu acho assim que nós acompanhamos a Covid-19. Eu quero entrar depois lá nos consórcios municipais e falar da política de resíduos sólidos também, nos consórcios públicos. Mas vamos começar pela essa questão do consórcio do Nordeste, que é objeto de um importante artigo que você nos traz, que é a resistência e a afirmação de direitos humanos no enfrentamento à sidemia Covid-19, o caso Nordeste do Brasil. Eu separei aqui um pouco do seu artigo e tem aqui na introdução a frase que foi a grande frase daquele momento que nós vivenciamos a partir de 2020. O que é mais importante, salvar vidas humanas ou salvar a economia? Eu acho que foi assim o ponto que norteou o debate até político e ideológico em relação ao momento que a gente vivia, já entrando no segundo ano de um governo negacionista e tudo mais. Então, eu queria que você trouxesse isso, resgatasse um pouco, né? Já está ali na história, né? Já tem 3 anos do início da pandemia, a gente praticamente saiu dela, apesar de alguns resquícios aí da doença que ainda se prevalece, mas não com tanta letalidade. Mas fala um pouco sobre isso. Foi importante a participação do consórcio do Nordeste, então eu queria que você trouxesse um apanhado geral sobre esse tema que você abordou tão bem em seu artigo. Esse artigo eu fiz em parceria com Eva Chiavon e Paula Ravanelli, que são companheiras de trajetórias profissionais em diversos e diferentes momentos, assim, quando eu fui trabalhar em Brasília, no governo Lula, e depois aqui na Bahia, na Casa Civil do Estado da Bahia. Então, ele é um artigo que traz reflexões acadêmicas, das nossas reflexões acadêmicas, mas dos nossos testemunhos, né, da dificuldade que atuar no campo da implementação das políticas públicas, mas, sobretudo, da possibilidade de permanentemente fazê-lo considerando como premissas o pacto
um pacto democrático, um pacto de crença na política e na democracia como norteadoras de processos que podem ser transformadores da realidade. Então, essa frase, eu me arrependo, ou me arrependo, me arrepio, né? Porque fico aqui me arrepiando, porque no momento que escrevemos, assim, um momento de luto muito grande no país, o governo federal, logo no início, lançou medidas normativas, o que dava a entender de que ele estava sendo ágil e tempestivo, mas na sequência foi uma série de retardamentos, omissões e de medidas contraditórias que confundiram e retardaram no Brasil um conjunto de ações dos estados e municípios. Então, em 15 meses do primeiro caso no Brasil, nós tivemos noticiadas 500 mil notícias de 500 mil pessoas mortas. Então, um impacto gigantesco. E aí, então, esse debate, o que é mais importante, salvar a economia ou as vidas, ele não era exatamente assim colocado, mas, aliás, ele era assim, na medida em que se dizia que as pessoas precisavam de emprego para sobreviver. Ela traz e revela uma forma de pensar que é contrária ao que está disposto constitucionalmente como deveres do Estado brasileiro com a sua população. Então, esta e outras dicotomias, falseando as realidades, inclusive informações falsas, nós sabemos sobre isso. Uma das questões, inclusive, foi a questão da deficiência do modelo de federalismo brasileiro para o tratamento da crise, né, da crise sanitária, e colocando já de partida uma responsabilização sobre a ação dos governadores. Uma tensão grande se abriu entre governo federal e governadores, e tudo isso parecia muito confuso, mas observando cada passo, revelava uma divergência de modelo, de concepção sobre o modelo que o Estado deveria ter e aos fins aos quais ele deveria se destinar. Nitidamente, o governo federal, à época, não se pré-ordenava pelo Estado democrático de direito, seus fundamentos, princípios e objetivos, não. As questões tendo como fundamento dignidade, pluralismo político, objetivo de erradicar a pobreza, mitigar as desigualdades, não estavam nessa agenda, mas o contrário disso, o acirramento das competições, o aumento das desigualdades e da pobreza, das condições de vulnerabilidade da população. Todas as medidas adotadas do governo Temer, inclusive a emenda constitucional 19, demarcaram esse caminho, né, de tensão. Então, esse foi o cenário colocado logo nos primeiros momentos. O consórcio Nordeste, ele foi criado um ano antes da notícia, mais ou menos um ano antes, em março de 19, mas a partir já de uma história de reuniões de fóruns de governadores do Nordeste para discussão com o governo federal de pautas específicas dos estados, mas que no contexto do golpe começou a se demarcar como de um coletivo que se afirmava em defesa desse Estado democrático de direito, do federalismo, das ações da autonomia dos entes federados, mas, sobretudo, dos deveres de cooperação e de coordenação e de cooperação da União com os entes subnacionais, porque a União arrecada muito e, assimetricamente, é obrigada a uma execução direta menor. Isso fica mais a cargo dos estados, dos municípios e dos estados. Então, este foi o primeiro cenário que eu posso dizer aí sobre esse momento. E o contexto, né, onde as coisas se deram.
Então, vou seguindo aqui. Quando você me interrompe, então, Não, tá? pode prosseguir, o seu relato tá muito importante. Eu Sim, tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, professora, mas pode prosseguir. Pode concluir certo. seu raciocínio aí, fica É, tranquila. então, esse primeiro cenário que eu demarca o campo de conflito e as ideias que estavam sendo colocadas ali. Então, o governo federal, como eu falei, por uma série de ações, ele escrevia de forma às vezes dissimulada, às vezes explícitas, uma dupla tentativa de minar esse modelo. Ele já tinha essas iniciativas antes da pandemia, então, à medida como, por exemplo, uma emenda constitucional de revisão do Pacto Federativo, que estabelecia um novo modelo de federalismo, e a emenda constitucional 19 foram duas estratégias importantes. Uma em tramitação, mas que colocou no debate a atenção, e a emenda 19 a emenda constitucional, a emenda constitucional 95 de 16, ela estabeleceu o teto de gastos e, com ele, significou uma diminuição progressiva das contribuições da cooperação, das transferências voluntárias do governo federal para os entes subnacionais. Como eu falei, a relação é assimétrica e os entes subnacionais têm uma forte dependência do governo federal para a execução de políticas públicas, em especial as políticas da área social. Então, mitigar as condições de efetividade de políticas sociais e de outras áreas de governo significa mitigar as condições de garantia de direitos humanos e direitos fundamentais. Foi assunto corrente que, em 2020, quando já no auge da pandemia, o SUS, elogiado por sua estrutura e solidez, apresentava déficits estruturais em relação aos seus equipamentos, processos de trabalho, por diminuição progressiva de recursos investidos no Brasil inteiro. E ainda assim, foi possível conter e se reorganizar e se reestruturar por essa confluência de fatores que a gente está discutindo aqui, porque, em que pese as políticas em relação às quais a União tem o dever de cooperar estão no artigo 23 da Constituição, entre elas é a saúde. E a União compete coordenar ações e realizar medidas de cooperação. Ela se omitiu de coordenar, deixou os estados e municípios à sua própria sorte, inclusive com leis restritivas para o endividamento dos estados, aproveitando a oportunidade crítica para lançar condicionantes para que esses entes recebessem, mas esses condicionantes ruins para esses governos locais. Então, esse cenário de ação e de tensões colocadas fez com que os estados já estruturados e organizados em consórcios interestaduais. Então, no Brasil, acho que hoje, não sei se eu lembrar, mas tem o consórcio da Amazônia Legal, tem o consórcio Nordeste, o consórcio Brasil Central, esses são da mesma época, e o consórcio Sul-Sudeste, que veio aí nesse contexto da pandemia. Então, o consórcio do Nordeste foi emblemático, a maturação de envolvimento os 9 estados do Nordeste possuíam relativo ou muito alinhamento político entre seus dirigentes, que já vinham apresentando demarcações políticas em relação a medidas do governo federal sobre a reforma da Previdência, sobre os impactos em relação à assistência social, de medidas e depreciação, desinvestimentos dessas políticas. Então, passou a
decididamente enfrentar o governo federal judicialmente e com medidas administrativas de coordenação regional das políticas. Isto demarca um ponto muito importante na gestão de políticas públicas no Brasil, porque foi intenso, foi ágil, eles constituíram diferentes estratégias, eles pactuaram ações, na medida em que discutiam e decidiam medidas normativas que foram tomadas em conjunto na região, em relação à circulação interestadual, em relação à compra de vacinas e outros insumos de combate e a uma política de assistência. E aí vem a discussão desse artigo falar de enfrentamento à sindemia Covid-19 e não pandemia. No seu primeiro momento, assim foi... Aliás, professora, é justamente essa minha curiosidade aí, né? Sim, sim. Vocês, né, usam o termo sindemia, né? Você e a Eva e a Paula Ravanelli, que, aliás, quero mandar um abraço se ela estiver nos assistindo. Sou amigo dela, sei que ela é engajada nesse tema do municipalismo, né, principalmente. Então, vocês usam o termo sindemia e não pandemia. Por quê? Porque assim, no seu primeiro momento, a Organização Mundial de Saúde noticiou, então, confirmou a existência de uma pandemia, né? Então, uma ocorrência de uma contaminação em todo o mundo e de graves proporções. Mas o avançar das ocorrências e a percepção das populações atingidas revelaram, então, uma característica muito importante. O vírus matava mais proporcionalmente aquelas pessoas já submetidas a múltiplas condições de vulnerabilidade sociais, especialmente as populações pobres, sem acesso a políticas essenciais, como saneamento, e em relação às quais também se observava agravamentos de saúde pré-existentes pela própria condição duradoura de condições desfavoráveis de vida. Então, é uma sindemia porque o combate não deve ser apenas do vírus, mas concomitantemente devem ser adotadas medidas assistenciais para atenuar essas condições de vida, de vulnerabilidade de vida. Então, é um problema muito mais complexo. Então, esta foi uma premissa percebida e acolhida pelo Consórcio do Nordeste, que, ao mesmo tempo, também trabalhou na frente assistencial e nutricional. A EVA estuda as questões sobre segurança alimentar e as iniciativas do Consórcio do Nordeste nesse período. Então, nesse sentido, a discussão primeira, economia ou vidas, ela se revela como hipócrita, não há outra palavra, outra expressão a dizer, porque ela vem na lógica de que deve se dar ao mercado a condição de contribuir para a redução desses problemas econômicos da população. Então, só que o governo que está obrigado pela legitimação que recebe com o voto, ele tem deveres de atuar de forma a garantir condições mínimas existenciais e que abarquem também as questões de dignidade. Então, são múltiplas, as questões sociais são multidimensionais e multideterminadas. Então, é sobre isso que o trato dessa questão não poderia se dar de outra forma, senão com um acolhimento mais amplo. Nesse sentido, acho que o
o consórcio do Nordeste, ele, como eu falei, atuou em várias frentes, eu citei algumas, mas algumas relacionadas à gestão, que foi o tema inicial que você pediu também para tratar, eles inauguraram também formas diferenciadas de gestão, ao montar um comitê científico com a participação de mais de 1.000 especialistas atuaram no comitê científico sobre a coordenação do Dr. Nicoleles, inicial a coordenação dele, contribuindo tempestivamente para levar insumos técnicos à tomada de decisão dos dirigentes. E os boletins mensais daquele comitê norteavam a elaboração dos decretos mais ou menos restritivos, uso de máscaras e diversas outras questões importantes. Então, essa participação, ela significou o aproveitamento do investimento dos governos federal e estadual em pesquisa e na educação superior e na formação de mestres e doutores que seguem nessas pesquisas. Então, um exemplo a ser adotado, uma mudança de paradigma que produziu frutos muito importantes e que eu espero que venha a se consolidar como uma prática governamental. Um aspecto importante que eu falei aqui foi a coordenação. Foi uma coordenação que significou respeito ao pluralismo político dos diferentes... Por quê? Só para explicar uma questão sobre o consórcio. O consórcio é uma entidade da administração indireta dos entes consorciados. É uma associação pública, ela se inscreve na administração pública de todos os entes que estão consorciados, como a administração indireta de cada um deles. Ela sendo interestadual, essa associação se relacionou com governos de coalizão e se relacionou com os municípios de cada estado, pactuando as medidas sanitárias no estado É esse ponto mesmo, que, aliás, um dos pontos você já está abordando, mas eu só quero acrescentar, Sim. Porque ele transitou pelo todo o espectro político ideológico desses gestores, né? Governadores de diferentes partidos e prefeitos de diferentes partidos, inclusive até de partidos alinhados ao governo negacionista, né? Uhum. Sim, foi assim, o governo do Jair Bolsonaro, ele era altamente, ele se pretendia ser ensimismado, a única voz a falar e sem qualquer escuta. Não podia haver crítica de nenhum canto, mas claramente uma divergência com os governos mais a centro e centro-esquerda e a população nordestina. Então, assim, não só a população nordestina, mas nas suas ações e omissões, o que foi implementado foi uma lógica em que, aparentemente, a Constituição estava vigendo, mas sem as condições da sua efetividade. Dessa maneira, ele pôde claramente direcionar ações de exclusão de grupos específicos de acesso às políticas, como povos e comunidades tradicionais, mulheres, negros, inseridos nessas parcelas dependentes das políticas sociais, e ainda os nordestinos, claramente. Então, houve essa questão. E sobre essa relação do consórcio com os municípios,
o sentido de existir um consórcio é um ganho de escala na implementação da política pública. Se esse ganho de escala ele acontece, mas ele acontece dentro da orientação constitucional de como deve ser. Então, assim, os estados já têm atuação regionalizada, mas eles potencializaram isso na região Nordeste, não no âmbito do seu território, com os seus municípios. Então, cada um deles, a partir do consórcio do Nordeste, agiu com os municípios do seu estado, de diferentes partidos políticos, pactuando, e houve cooperação e colaboração desses municípios, alinhados numa visão não negativista e de gestão adequada da crise sanitária. Não sei se respondi, mas... Não, respondeu sim, perfeito, perfeitíssimo. Eu acho que esse ponto aí que passa pela questão do Pacto Federativo que a professora já mencionou lá no início, né? Agora eu queria saber o seguinte, e a questão dos repasses? Como é que foi? Houve boicote por parte do governo central, do federal, em relação aos repasses nesse período? A gente está na vigência, já estávamos na vigência, porque surgiu lá no governo Temer o teto de gastos, né? Mas e que limitou também, isso estrangulou muito. Mas como foi isso? Vamos falar da questão dos repasses de recursos, que eram muito importantes para esse momento de combate, né? Deixa eu ver se eu acho aqui até alguns dados assim sobre isso, mas talvez não ache agora. Mas, assim, a emenda constitucional 95 de 16 a 2020, já produziu impacto forte nas áreas de assistência, saúde e educação. Somado a isso, houve um ataque mais violento à área de assistência social. Eu não estou lembrando agora, mas medidas que diminuíram mais os recursos para assistência social e precarizaram as possibilidades de relação de atuação desta política. Não bastasse, também foi alto o impacto em ciência e tecnologia, o que significa a questão das pesquisas associadas. E, ora, veja, as pesquisas foram alimento essencial para o combate do coronavírus e a gestão da crise sanitária. E, assim, e sobre essa área, sobre as universidades e o financiamento da pesquisa, isso foi muito, muito grande. Então, isso foi progressivo. Teve uma outra lei, eu não estou, desculpa, eu não estou conseguindo lembrar agora o número, mas, assim, era o endividamento dos estados estava condicionado a, como se fossem medidas compensatórias, ao Estado se abster de fazer uma série de questões, tipo, progressão de servidores, não concurso público, algumas questões, assim, então assim, o governo agiu de forma ativa por legislações ou por comportamento, por exemplo, retardamento sobre compra de vacinas. As ações desse tipo também impactaram, porque houve aquele episódio, né, professora Ariadne, aquele episódio em que o governo ele colocou dificuldades para que o consórcio do Nordeste contratasse a compra de insumos e até de vacinas, né? Ele colocou dificuldades, né, até alfandegárias para que isso ocorresse, né? Ele não só não fez, como não quis deixar fazer. E ainda dizia que a culpa era dos governadores do estado, que instituíram medidas de distanciamento social em prejuízo da economia, né? E o que se revelou totalmente falacioso, porque a gestão da crise sanitária no Nordeste revelou que era possível o enfrentamento e que era necessário e que isso era garantia para que as pessoas ficassem vivas e, portanto, continuassem inseridas em momento outro no mercado de trabalho, até porque foi realmente um impacto grande sobre a questão do trabalho e tal. Agora,
um aspecto importante aí é que o consórcio do Nordeste entrou com várias ações e obteve do judiciário o ganho, reafirmando a competência dos estados e de alguns municípios para as medidas, a autonomia desses entes federados, e isso também foi uma mudança na curva na história do federalismo. Nós tínhamos, antes disso, uma tendência do judiciário deixar para a União as ações, mais fortemente, as ações de coordenação de políticas. Não que pode e deve ser feito pelos estados e pelos municípios, mas do maior para o menor, essas coordenações se impõem. E nessas divididas de conflitos de competência entre estados e a União, havia uma tendência de julgamento. E essa mudança foi importante para reafirmar que não há uma deficiência no modelo de federalismo. E graças a como ele também é estruturado, a gente pôde ter esse ganho pelo consórcio do Nordeste. Não quer dizer que é perfeito, há muito a melhorar no nosso modelo, mas não quer dizer, mas melhorar sobretudo na disposição dos gestores públicos em superarem as divergências políticas, partidárias e, enfim, para cooperar. Então, a defesa da vida e dos direitos humanos foi o mote e o motivador para essa união dos gestores do Nordeste e do Sul-Sudeste também, e eu espero que continuem todos sensibilizados para essa cooperação em tempos pós-pandêmicos, que eu espero que venham. Todos nós esperamos, né, professora Ariadne? É importante que eu acho que aí foi histórica, nós que acompanhamos de perto o consórcio, o papel do consórcio do Nordeste, né, e que trouxe isso, né, apesar de toda a guerra cultural impondo aí essa suposta disputa ideológica, né, e para mim a grande polarização entre a civilização e a barbárie. E todos no consórcio do Nordeste, independente da sua coloração política, partidária, abraçou a civilização e deu exemplo para o país nesse momento importante. Mas eu queria avançar aqui, professora Ariadne, no seu tema de doutoramento, só pegar minha colinha aqui, que é justamente a gente avança, a gente sai do consórcio do Nordeste, que é um consórcio interestadual, e a gente entra na questão dos consórcios intermunicipais. E o seu tema, se eu não estou enganado aqui, é a implementação da política de resíduos sólidos em consórcios públicos no estado da Bahia em face dos desafios do federalismo, que, aliás, é o tema que está aqui inserido na sua fala, né? Então, eu queria avançar um pouquinho, aqui registrar aqui a participação da minha querida Janete Fusetti. Boa noite a todos. A gente está com a audiência razoável aqui. Queria que quem estiver aí nos assistindo, que se quiser, venha aqui também se manifestar e fazer perguntas aqui para a professora Ariadne Barreto, e pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o joinha, compartilhar esta entrevista, enfim, tudo aí para ajudar a impulsionar aqui o nosso canal e essa entrevista e o programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. Mas então vamos para esse tema, que é um tema também apaixonante, né? Que é a questão da implementação de políticas de resíduos sólidos para o consórcio público. Nós tivemos aí aquela lei, né, que parece que não pega, né? No Brasil tem lei que não pega, e vão adiando, aquela questão dos lixões, e os consórcios encontram também a possibilidade de fazer a destinação dos resíduos sólidos a partir dos consórcios. Vamos falar, primeiro, traga um panorama para a gente, professora, do que são os consórcios intermunicipais da Bahia. Parece que é muito, né? Tem um punhadão, né? Sim, a Bahia, eu estudei, eu moro em Salvador, mas não foi por acaso que escolhi estudar a experiência dos consórcios da Bahia,
porque é um paradigma, é uma referência no Brasil, uma vez que a Bahia hoje tem 28 consórcios, mas até intermunicipais multifinalitários, e eu acho que 26 de saúde, mas até 19 tinha 35. E eles foram constituídos mais ou menos na mesma época, Por que houve essa redução, professora? Reduziram aí sim, 7, né? 9, 8, né? Isso, eu Não, comento, vou comentar. Então, de ok. 2010 a 2014 ou 15, foram constituídos 35 consórcios públicos. A Bahia tem 27 territórios de identidade, que são agrupamentos de municípios por sentimentos e reconhecimentos de pertencimento. Isto é uma divisão territorial que orienta a implementação das políticas públicas na Bahia e faz parte da Lei da Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia. Então, a partir de uma ação do governo do Estado, em 2010, motivado, inclusive, pela criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Estado fez uma campanha de fomento à criação de consórcios intermunicipais multifinalitários, e prestou assessoria e assistência técnica para que os municípios que aderissem à proposta formasse e constituísse os consórcios, inclusive apoiando inicialmente a estruturação das sedes e tudo mais. Mas a experiência consorciada, como eu falei antes, ela é um grande desafio para as gestões municipais, sobretudo, porque são gestões, na Bahia tem 417 municípios, e nós temos diferentes níveis de organização dessas administrações municipais, em relação aos servidores, às carreiras, as condições mesmo de poder estruturar áreas governamentais de atendimento. Daí porque consorciar é muito relevante para municípios de pequeno e médio porte, que podem, com ganho de escala, ter mais acesso a recursos. Então, os municípios aderiram e decidiram fazer esses consórcios. Mas manter funcionando requer pactuação permanente e renovada dos interesses dos municípios consorciados nos fins aos quais se preordena. Identificação de ganhos, né? Cada município financia a atuação consorciada através dos seus orçamentos, de parcela dos seus orçamentos. E os consórcios podem também, podem não, eles nascem para a gestão associada de serviços públicos, então eles prestam serviços, eles podem cobrar taxas sobre esses serviços, e eles podem conveniar, podem firmar contratos, são como eles constituem uma autarquia interfederada e eles podem fazer tudo isso. Então, o fato é que até 2019 e hoje também, eles atuam com diferentes níveis de maturidade organizacional e institucional, e isso tem a ver com a manutenção desses pactos de adesão, respeito ao pluralismo político e condições materiais objetivas daquela entidade sobreviver. Então, ela consegue firmar e respeitar os seus contratos, consegue fazer as suas entregas, consegue compartilhar o suficiente para fazer isso. Então, tem alguns facilitadores e dificultadores da ação de cada consórcio em cada região, e por isso nós tivemos abaixo. Um próximo investimento meu de pesquisa é justamente entender o que aconteceu com esses 7. A gente já sabe pela literatura algumas causas que dificultam o funcionamento do consórcio. As divergências políticas partidárias são uma delas, né? Mas também as capacidades técnicas instaladas deficitárias também. Então,
são alguns elementos, né? Mas, o que mais? Deixa eu ver. Sobre... Eu acho que esse ponto do fortalecimento, professor, é justamente um pouco também a falta de compreensão, né? Até porque é um processo novo, né? Novo assim no sentido de que eu conheço assim, a iniciativa já tem pelo menos uns 10, 15 anos, a iniciativa dos consórcios municipais e interestaduais, mas existe uma falta de compreensão também, né? Mas isso está se resolvendo, né? Então, à medida que você tem exemplo de, de sucesso dos consórcios, como foi o mencionado o próprio do Nordeste, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, né? E na Bahia tem uma experiência muito importante para que isso possa acontecer mais fortemente, que foi a criação da Federação Estadual de Consórcios. Lá estão reunidos todas as representações de consórcios e eles compartilham boas práticas, dificuldades e possibilidades de resolvê-las numa atuação solidária. Então há esse outro espaço que hoje pode corroborar para que essa experiência se mantenha e volte a se ampliar e tenha mais estrutura. Então, aqui na Bahia, sobre a questão da minha tese, eu estudei o desenho, o processo de elaboração da lei e as tensões e conflitos e de interesses de forças políticas que atuaram nos 21 anos de sua tramitação, o reflexo que essas questões materializaram no texto da lei. Essa nossa lei, ela é uma lei avançada em muitos pontos, no sentido de que tem como premissa não gerar, reduzir, reutilizar e destinar adequadamente ambiental, uma destinação ambiental adequada dos rejeitos, né? Então, essa premissa é uma premissa que é utilizada em países europeus, com experiências de sucesso nessa gestão de resíduos sólidos. Nossa lei teve influência do governo francês e alemão, e o cenário de exigências da União Europeia em relação a algumas questões na área de comércio internacional auxiliaram ao arrefecimento das tensões, principalmente do setor da indústria, na tramitação da lei, visto que eles queriam sempre menos responsabilização das suas ações. E, de alguma forma, para que a lei acontecesse, isso também aconteceu. Essa é uma das principais fragilidades da lei. Você pergunta assim, por que a lei não pegou? Vários fatores, mas esse é um fator negativo, porque a regulação, desde o primeiro momento, de delimitação de campos de responsabilidade mais claros, ajudaria, mas a lei deixou para outras arenas de pactuação estadual e municipal, que são entes em condições desfavoráveis para negociar com os campos econômicos em relação aos quais eles dependem para as suas finanças locais, regionais. Então, um exemplo, um município, vem lá uma empresa de mineração, e o município diz, não, você tem que cumprir esses e esses condicionantes. Aí a empresa de mineração diz, tá, então eu vou para outro lugar. E o município perde investimentos, possibilidade de emprego e tal. Então, ele está numa posição desfavorável para negociar. Então, esse é outro aspecto negativo da lei que deixa vulneráveis os municípios e alguns setores para essas pactuações. Então, isso não é uma questão menor, é uma questão em escala global. As guerras locacionais acontecem em escala global. Diga, João. Eu acho que é um pouco isso, né? E às vezes, assim, a professora mencionou o caso da mineração, e às vezes vai para o município do lado, né? Que às vezes se submete e não está aí. Mas eu sou professor Ariadne, eu sou um apaixonado sobre essa história dos consórcios. Eu fiz uma série de reportagens
dos consórcios de Mato Grosso, e tem uma experiência interessante dos consórcios, que a denominação em Mato Grosso é consórcios intermunicipais de desenvolvimento socioambiental e econômico. E houve uma iniciativa que foi idealizada pelo meu grande amigo Mário Olímpio, um grande produtor cultural, advogado especialista na questão cultural, foi secretário de Cultura de Cuiabá, capital de Mato Grosso, que foi a implementação da área de cultura em alguns consórcios. Já tem uma experiência muito exitosa no Médio Araguaia, com 10 municípios, né, em Mato Grosso. O Médio Araguaia é uma região que está assim, entre o chamado Baixo Araguaia, que é lá já onde o Araguaia termina no estado, que sai do estado e vai depois encontrar o Tocantins e Maranhão com o Rio Tocantins, e aí tem a parte do Alto Araguaia, onde nasce o rio, lá em Alto Araguaia, Alto Taquari, enfim. Mas não alongando muito nessa história, só queria aí situar os nossos espectadores. Foi implantado esse projeto cultural que faz um diagnóstico de todo o processo de desenvolvimento das forças culturais dos municípios, né, os artistas, os produtores culturais, os espaços culturais, as estruturas oficiais, orgânicas, os órgãos dentro da cultura, as políticas culturais, os sistemas de cultura. Isso está sendo um exemplo muito importante, muito bacana, que se agrega a outras iniciativas que, para mim, essa políticas de resíduos sólidos com certeza, para mim, de uma grande importância, porque tem a ver com você defender o nosso ecossistema. E aí, só não querendo agora muito na minha fala aqui, professora Ariadne, nós tivemos lá uma catadora de recicláveis entregando a faixa para o presidente da República. Isso é de um significado espetacular. Então, eu quero parabenizar a professora por trazer esse tema aqui para a gente. Eu acho que enriqueceu muito o nosso programa aqui. Quero deixar para as suas considerações finais, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Deixo aí para a professora Ariadne Barreto as suas considerações finais e também, professora, agregar algo que eu não perguntei e que você considera que é importante ressaltar. Isso assim, eu também me empolguei aqui, acabei não falando um pouco mais sobre essa questão do fechamento aí do que seria essa tese, mas eu estudei, então, o desenho, implementação e a implementação pelo governo federal e o impacto disso na escala local. Então, as deficiências de coordenação, investimentos, da criação de instrumentos impactaram na escala local. Mas essa questão da escala local também veio para um déficit de coordenação do governo do Estado, que coordenou bem para fomentar, mas não coordenou o suficiente em relação à própria implementação da política, e isoladamente os consórcios intermunicipais, na mesma escala, que é a escala horizontal deles, mantiveram as mesmas fragilidades como se municípios também fossem isoladamente, entre outros fatores, né? Mas, ao mesmo tempo, se demonstra, sim, como potência para a solução. Então, no Brasil, nós temos as experiências de resíduos sólidos de saneamento como muito exitosas. No Ceará, recentemente, nesta área, nós temos ganhos de eficiência no que tem sido adotado, temos experiências sobre consorciamento na área de educação e questões de fronteira. Então, são inúmeros os casos, mas casos que podem inspirar, e há hoje várias leis na área ambiental que induzem a formação de consórcios como a possibilidade de uma execução mais eficiente de políticas públicas. Então, o tempo é curto e eu quero agradecer. Não foi curto, foi ótimo. Então, que abram-se outros momentos para a gente discutir outros temas afins. Eu adorei participar aqui, estou à disposição para contribuir e quero falar assim, uma frase do professor José Geraldo, com a qual nós concluímos aqui o nosso artigo, que é: o futuro não é um destino, é uma disputa.
Então, estamos permanentemente alertas e em disputas. Isso significa desde as organizações sociais aos governos comprometidos com um Estado democrático de direito, um Estado que abrange a participação na gestão, desde as formas institucionalizadas à escuta das pessoas, e que se comprometa politicamente com a vida dessas pessoas. Então, trabalhar políticas públicas a partir da lente dos direitos humanos, e isso tem sido uma bandeira e uma questão teórica assim, recorrente nos espaços e nas produções do direito achado na rua. Ela é revolucionária na medida das revoluções pontuais, transformadoras e impactantes, como foi a opção do Consórcio do Nordeste, e como eu espero que tenhamos algumas outras. Então, te agradeço muito, João, meu professor, por essa oportunidade, e estou à disposição. Professora Ariadne, eu que agradeço, linda a sua entrevista, maravilhosa. Trazer aqui a Márcia Mise, a pronúncia é essa mesmo? Sim. Parabéns, Ariadne, exclamou ela aqui. Eu acho que ela resume isso, né? Parabéns a você pela sua participação aqui com a gente, foi muito bonita, trouxe com muita serenidade, calma e acolhimento essa fala importante, né? De trazer esses temas. Eu acho que nós teríamos que voltar ao assunto. Eu sempre falo para o professor Geraldo, não dá para esgotar numa entrevista. Temos que voltar ao assunto em outro momento, vamos agendar para a gente aprofundar um pouco nesse tema. Teria muita coisa para questionar em relação tanto aos consórcios estaduais e especialmente o Nordeste, saber se pós-pandemia, como está funcionando o consórcio. Eu acho que seria legal a gente trazer isso, inclusive junto com a professora Ariadne, trazer alguém da representatividade do consórcio, secretário executivo, quem sabe o próprio governador que é presidente, e trazer mais esse tema também dos consórcios municipais. Quero agradecer muito a professora Ariadne e agradecer você que nos acompanhou aqui nessa entrevista. Pedir mais uma vez para se inscrever aqui no nosso canal, dar o joinha, acionar o sininho, compartilhar essa entrevista com a professora Ariadne Barreto. Professora, teria mais uma questão para acrescentar? Sim. Por favor. Não, agradecer a participação de todos e a escuta de todos. Eu não estou aqui vendo, estou na salinha aqui, não estou olhando. Agradecer muito. E a professora Márcia Mise é coordenadora do curso de Direito da UFES. É uma grande alegria que ela esteja aqui participando, aqui assistindo. Uma colega, companheira do percurso de doutorado, uma colega irmã com quem eu tenho discussões muito boas e que me fazem crescer muito. Não podia deixar de frisar aqui. Obrigada. Muito bom, agradecer a professora Márcia Mise, então, mais uma vez, por estar aqui nos prestigiando, e a Leozina, ela aqui, parabéns pela entrevista. Infelizmente, temos que terminar, está na delimitação do nosso tempo aqui. Olha só, né, professora Ariadne, a gente pensou no começo, né, falou assim, uns 25, 30 minutos, a gente já está chegando a 1 hora, porque o tema flui, né? E é um tema apaixonante, e a professora traz de uma forma, inclusive, muito apaixonada, e a gente fica encantado aqui. Agradeço muito a todo mundo, voltamos na próxima semana, ou talvez ainda nessa semana, com mais uma entrevista. Para aí que no comentário da professora Márcia Mise aqui, né? A sua tese foi muito boa. Espera aí, só um pouquinho que está dando uma... Aqui, ó, Márcia Mise traz aqui. A sua tese foi muito boa e importante estar discutindo ela nesse espaço. É importante mesmo, professora Márcia. Muito bom. Vamos voltar depois, tá? Vamos agendar para a gente trazer aqui e aprofundar mais esse tema que é muito importante. Um abraço para todo mundo e até a próxima entrevista.